Vê esse tutorial de como fazer um pôster do Curta no Ar que a Júlia de Mota gravou e me pediu para editar e criar as artes. Começar criando um arquivo novo de 6.000 por 4.000 porque é o tamanho original da imagem que a Júlia me mandou. Coloquei dessa vez ele em vertical, em retrato. Trouxe a imagem para cá, eu vou tentar encontrar uma boa posição para essa imagem. Agora que eu defini que ela vai ficar nessa posição, eu posso rasterizar essa camada e com a ferramenta de letreiro retangular, eu vou selecionar essas partes onde a imagem não está tocando, pegando um pouquinho da imagem, só um pouquinho, para eu poder utilizar o preenchimento generativo. Sem digitar nada, ele me deu esses resultados. Analisei qual seria o melhor, optei pelo terceiro. Agora eu posso trabalhar um pouco mais na composição em volta dessa imagem. Vou em degradê, seleciono esse degradê do preto, do cinza escuro para o transparente, mas ainda assim seleciono uma cor que está nessa imagem original, e aí eu vou colocar ele como radial e reverter. Dessa forma eu consigo fazer uma vinheta simples, tá vendo? E aí eu vou configurar essa vinheta para ela ficar um pouco mais espalhada. Para isso eu posso utilizar tanto a escala, como vocês viram, quanto mexer diretamente no degradê. Olha aí o efeito que ele vai dar. Um escurecido de cinza. Rasterizando o degradê, eu posso agrupar todas essas camadas em um objeto inteligente. Mas aí eu percebi que eu precisaria cortar ela, então eu já rasterizei a camada, fui na ferramenta de corte, selecionei e excluí os pixels cortados. Dessa forma ficou só o que está na tela, não tem mais o pedaço da imagem do lado de fora. No filtro do Camera Raw, eu posso começar a tratar um pouco mais a iluminação dessa imagem. Primeiro eu vou trabalhar na textura, claridade e desembaçar para fazer aquele clássico efeito de filtro do Camera Raw e vou colocar um pouquinho de vinheta mais escura por cima da vinheta mais clara que eu já tinha colocado, dando uma noção maior de profundidade. E aí sim, eu vou querer uma imagem com bastante contraste. Então eu vou trabalhar agora na parte de luz, não vou trabalhar com cor, porque não faz sentido já que a gente está trabalhando com preto e branco. Eu tentei dar uma realçada na iluminação dessa imagem para ficar bem no ar, sabe? Para dar esse estilo um pouco mais antigo de filme noir, já que essa é a ideia do curta em geral. Agora eu vou trabalhar também com o desfoque de íris. Trabalhando com o desfoque de íris, eu consigo dar um foco maior no rosto do ator. Ajusto a posição desse desfoque de íris, o tamanho, a redondez dele. O arredondamento é muito importante para eu poder focar somente no rosto dele. Todo o resto pode estar levemente desfocado, mas ele precisa ter o destaque. Agora eu vou pegar esse modelo que ela mesmo me passou e vou trabalhar. Essa fonte, escolhemos juntos, é a Playfair Display. Acho que ela vai combinar bastante com esse curta. Vou colocar o A ali mais ou menos no tamanho da primeira perna do M. Para isso eu vou utilizar a régua. Tá? Dessa forma eu consigo deixar o mensagem bem grande e o A somente com um pequeno detalhe. Agora, tá esquisita essa sombra do pôster que ela me passou. Então, eu vou trabalhar um pouco mais na sombra para poder deixar ele mais no ar, combinando melhor com essa imagem agora. Vi que era um brilho externo, eu vou tirar esse brilho externo e vou colocar uma sombra projetada, porque aí ela vai ficar mais parecido com sombra, eu vou poder controlar essa distância para ficar de acordo com a posição de uma sombra, e não iluminando com essa sombra estranha que sai por volta de tudo, como se o foco estivesse bem na frente. Essa sombra bem marcada é típica de pôster antigo. Copiei o mesmo estilo para o A, mesmo que não fizesse muita diferença, porque se eu for alterar essa imagem depois, eu já tenho ele pronto. Trouxe aqui o Júlia Mota, essa fonte é a Cinzel, um filme D para poder garantir que esse texto agora vai ter um pouco mais de destaque do que a mensagem, já que ele é uma fonte diferente. Diminuindo o tamanho também para ele ficar como um detalhe, o nome dela tendo um destaque total. Para isso eu também vou utilizar a régua, para garantir que ele vai ficar exatamente do tamanho de Júlia. Agora eu vou duplicar esse para poder escrever Estrelando Felipe Lira. E vou alinhar ali no menu de alinhamento, que dessa vez eu sei que ele já está num bom tamanho, já que eu já medi antes com as réguas. Agrupar eles. O Estrelando Felipe Lira é um grupo, o filme de Júlia Mota é outro grupo. E eles dois viram um grupo só, pois são um bloco de informação. Com eles dois como um único grupo, eu consigo ir ali no painel de alinhamento e alinhar diretamente no meio da tela. Com a mensagem também fiz a mesma coisa. Agora eu só vou precisar pegar as outras imagens que compõem os posters, trazer para cá, definir a posição delas e vou duplicando os ajustes que eu fiz. Basta eu segurar a tecla Alt
clico naquelas duas bolinhas do lado da minha camada original e solto na camada de cima. Repito esse processo com as outras 3 imagens e está pronto. Todos os outros muito rápidos, não precisei fazer quase nenhum ajuste no filtro do Camera Raw, e se eu precisasse fazer, era só também eu clicar 2 vezes em filtro Camera Raw embaixo da camada. Dessa forma eu garantia que eu não teria nenhum problema para poder deixar essa imagem mais estilizada no ar que eu gostaria de atingir. Antes de fechar, não esquece, se inscreve no canal, marca sua aula particular.